Eu estou muito grato de estar aqui. Eu tenho o privilégio de viajar para muitos países do mundo. Now we're on. We on? Check. Yeah. Cool. Okay. And people always ask me, what's your favorite place to go? E as pessoas sempre me perguntam qual o melhor lugar para eu ir. And without hesitating, I always say Brazil. E sem hesitar eu digo Brasil. And You it's say not- that to every country, né? It's not because of the place, Não é por causa do lugar, but it's because of the friends I have made. mas por causa dos amigos que eu tenho aqui. And what I tell them is, it's because I have a family down there. E aí, o que eu digo a eles é porque eu tenho uma família aqui. And the one verse that I tell people about that, when I think about you guys, what the Lord puts in my heart is John chapter 17. E tem um versículo que tem na minha cabeça, que é João capítulo 17. And I know I've shared this before at Daniela's group last year. E eu já disse isso ano passado no grupo de Daniel. But it says, the world will know that God sent his son E o mundo vai saber que o Senhor enviou o seu Filho by the way that we love one another. pelo jeito que nós amamos uns aos outros. And it's so clear and so evident that you guys live that out. E é tão claro e evidente que os irmãos vivem isso. So I'm grateful to be here. E eu estou muito grato de estar aqui. Thank you for having me. Obrigado por me ter. And you guys think that he's up here just translating for me. E vocês acham que eu estou aqui apenas traduzindo, But he's here to keep me awake because I'm very tired. mas eu estou aqui para manter ele acordado. So if porque eu I estou start muito falling com asleep, sono. he's just going to shake me a little bit. Vou mesmo. Se ele dormir, eu vou We, mexer we, nele. we have a lot of passages that we're going to be reading tonight in Scripture. A gente tem muitos versículos que a gente vai ler hoje à noite. And so get your Bibles ready Então, prepara a Bíblia, because we're going to be flipping back and forth a lot. que a gente vai estar abrindo em várias partes da Bíblia. So tonight I'm going to be talking a lot about who we are as new creations in Christ. E hoje a gente vai falar um pouco sobre quem nós somos como uma nova criatura em Cristo. What the gospel means for our life. O que o Evangelho significa para a nossa vida. And then what God calls us into. E para que o Senhor nos chama. So I want to start out in Matthew chapter 28. Eu quero abrir Mateus capítulo 28. These are Jesus' last words. E essas são as últimas palavras de Jesus. I can't really talk about discipleship without talking about this passage. E eu não posso falar de discipulado sem falar dessa passagem. When somebody is on their last words on this earth, if somebody's on their deathbed, Quando alguém está no seu leito de morte que diz as últimas palavras nesse mundo, you're always leaning in to hear what they have to say. você está com atenção para ouvir o que ele está dizendo. Because they're wanting to give you something that you can hold on to the rest of your life. Porque eles estão querendo dizer alguma coisa que você vai prestar atenção o resto da vida. So as Jesus is speaking here, and these disciples are all leaning in, listening intently. Então, quando Jesus está falando aí no seu leito de morte, os discípulos estão se curvando e prestando muita atenção. And his word says, and Jesus came and said to them, Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: all authority in heaven and on earth has been given to me. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. He says, go therefore and make disciples. Portanto, vão e façam discípulos. Jesus says, go. Eles dizem: vão. He doesn't say, come. Ele não diz: venha. He says, I want you to go Ele diz: eu quero que você vá and make disciples. e faça discípulos. He doesn't say, I want you to make converts. Ele diz: eu não quero que você faça convertidos. He doesn't say, I want you to make really good, nice people. Ele diz: eu não quero que você transforme as pessoas em pessoas boas e legais. He doesn't say, I want you to make church members. Ele diz: eu não quero que você faça membros de igreja. He says, go and make Ele diz: disciples. vá e faça discípulos. A disciple is somebody who believes in God, E um discípulo é alguém que acredita em Deus, but takes it with faith and follows God, que acredita com fé e segue a Deus. and teaches people to do the same thing. E ensina outras pessoas a fazerem a mesma coisa. And we see that play out right here. E a gente vê isso sendo falado aqui. Because after he says making disciples, Porque depois que ele diz: faça he discípulos says of all de nations. todas as nações. He doesn't say you pick and choose. Ele diz: você não escolhe não. He says share with everybody. Ele diz: chame todo mundo. And while you're sharing with everybody, E já que você está compartilhando com todo mundo, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. os batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. So God says go. Então Deus diz: vá, He says make disciples faça discípulos of all de nations. todas as nações. And when you're making them disciples, E quando eles se tornarem discípulos, I want you to baptize them. eu quero que você os batize. And then after you baptize them, E depois que você os batizar, it says teach them to observe all that I have commanded you. então ensine-os a obedecer
tudo o que eu comandei, or tudo o que eu teach them ordenei. how to obey my commandments. E os ensine a obedecer os meus mandamentos. Not just teach them knowledge, Não ensine apenas conhecimento, but teach them how to obey that knowledge. mas diz a eles para como obedecer aquele conhecimento. So Jesus is saying, go make disciples Então Jesus está dizendo, vai, faça discípulos of all nations de todas as nações, and baptize them os batize and then teach them to obey. e depois os ensine a obedecer. He's saying teach them how to do the same thing. E depois os ensine a fazer a mesma coisa. And then his last words right here. E aí as últimas palavras dele He aqui. says, and behold, E aí eu estarei sempre com vocês. I am with you always till the very end of the Eu age. estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. This commandment is not just for the 11 people standing there. Esse mandamento não é apenas para as 11 pessoas que estavam ao redor de Jesus. He doesn't say, I'm going to be with you to the very end of your lives. Ele disse, eu não vou ficar com você até o fim da sua vida. See, he gives us a promise at the end. Ele disse, eu dou uma promessa He no says- fim das palavras He dele. says, I will be with you to the very end of the Ele disse, age. eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. So that promise E essa promessa coexists with the command. existe junto com o mandamento. This is not just a suggestion for a few people. Isso não é apenas uma sugestão para 11 pessoas ali ao redor de Jesus. This isn't a suggestion for a lot of people. Isso é uma sugestão para muita gente. This is a commandment. Isso é um mandamento. And in 1 John, it says this about his commandments. E em 1 João ele fala sobre os mandamentos. He de says, Jesus. if you love me, Ele diz, se você me ama, you will obey my commandments. você vai obedecer as minhas ordens, os meus mandamentos. Love equals obedience. Amor é igual a obediência. And then he says something very important. E aí ele diz algo muito importante. My commandments are not burdensome. Os meus mandamentos não são pesados. See, when we follow Jesus, Quando a gente segue Jesus, and when we love him with all of our heart and obey him, quando a gente o ama de todo o coração e o obedece, he fills us full of himself. ele nos enche dele mesmo. These commandments are for you, E esses mandamentos são para a gente, para vocês, for the kingdom to be filling your heart. para que o reino encha o seu coração. Now the interesting thing about this, A coisa interessante aqui sobre esse even versículo, though that this is a command from God for all of us, até que, mesmo que isso seja um mandamento de Deus para todos nós, the recent research and statistics that just came out show that that's not what's happening. então existem estatísticas e pesquisa que mostram que não é isso que está acontecendo. It shows that between 80 and 90% of people that say, I'm in Christ, do Ele not diz share the que gospel. entre 80 a 90 pessoas que dizem eu sou de Jesus, eles não compartilham o evangelho. And so we started asking the question, why? Why aren't they sharing? Why aren't we sharing the gospel? Então a gente começou a perguntar por quê? Por que essas pessoas se dizem convertidas e não compartilham do evangelho? And really there are four main reasons that it boils down to. E aí existe hoje 4 grandes razões pelas quais isso acontece. And I'm going to have him write this in Portuguese since my Portuguese is not excellent. E aí eu vou escrever com a minha letra horrível, pessoas, mas But Acho que dá pra você Servelo's acompanhar. teaching me. ok. So the first reason why people do not share the gospel Então a primeira razão pela qual as pessoas não compartilham o evangelho is they say, well, I'm not called. é que ele diz eu não sou chamado, eu não tenho um So chamado. you can write called. Yeah. They say, oh, that's for the special people to do. Eles dizem isso são para as pessoas que foram chamadas, as pessoas especiais. That's for the pastors. Esse é para o pastor, I'm not called. eu não sou chamado. Well, I think this one's an easy one. Esse é o fácil, You're called. você é chamado. God says so. Deus diz assim. This is not from man. Isso não é para This is from the King of Kings. Isso é do Rei dos Reis. And he says, I command you to do this, and it's so good. Ele diz, eu ordeno que você faça isso e é muito bom fazer isso. So this reason we can push away real quick. Então esse aqui a gente pode passar rápido. If we are in Christ, we are all called. Porque se você está em Jesus, você é chamado. And we'll talk more about even more scriptures of how Jesus says this. E a gente vai olhar para a Bíblia como é que Jesus fala isso. Now the second reason why people don't go share the gospel Então a segunda razão pela qual as pessoas não compartilham o evangelho is they don't feel equipped. é que eles não se sentem equipados. They say things like, well, I don't know how to share my Eu faith. não sei compartilhar o evangelho. That's a valid reason. É uma razão válida. Or they're, I don't want to mess it up.
Ou eu não quero fazer errado, não quero. This person, I really like this person. I don't want to mess up their relationship with Jesus. Então, eu gosto dessa pessoa, eu não quero atrapalhar o relacionamento dela com Jesus, não vou fazer errado. And let me give you some comfort in E this. deixa lhe dar algum conforto. You can't mess up what God's doing. Você não pode atrapalhar o que Deus está fazendo. I'll give an example of my own life. Eu vou lhe dar um exemplo da minha própria vida. There have been times when I've shared the gospel, Então, já ouvi momentos onde eu compartilhei o evangelho and in my mind I'm like, oh, that went amazing. e na minha cabeça eu fiquei assim, meu irmão, foi muito massa, velho. And there have been times when I shared the gospel, E houve outras vezes que eu compartilhei o evangelho I'm like, oh man, what did I just say? e eu fiquei, meu irmão, falei a coisa errada, velho. And almost every time, E muitas vezes God brings this person to salvation. Deus traz a pessoa que eu achei que tinha falado a coisa errada para a salvação. I'm like, what? E eu, hã? And he always reminds me that he is God and we are man. E ele sempre me lembra que ele é Deus e nós somos homens. Now we still need to be equipped. You can just write Então, a equipped. gente precisa ser treinado. Should I equipped or trained? Equipped. Yeah. Então, precisamos ser equipados. Now, if you're not equipped or you don't feel adequate to share the gospel, to share your faith, Se você não tem esse treinamento, se você não se sente equipado, você não vai compartilhar o evangelho. I just want to challenge you in something. Eu quero desafiar você a isso. This isn't your pastor's job to say, hey, make sure you're equipped. Isso não é o trabalho do pastor de dizer, ei, você tem que estar preparado. It is his job to help you. É o trabalho do pastor de ajudar você. But if you're not equipped, you need to be the one saying and being intentional. Mas se você não se sente assim, você tem que ser a pessoa de dizer, eu tenho a intenção de ser. I need to be equipped. Eu preciso ser treinado. Can you help me? Você pode me ajudar? So it's on us Depende da gente, to be intentional de ter essa intenção. because we know that we're called. Porque a gente sabe que a gente já é chamado. So let's be diligent to go Então, get equipped. Vamos ser diligentes para sermos treinados, sermos equipados. Now the third reason. A terceira razão This is a very challenging reason. é uma razão muito desafiadora. Sometimes Às vezes. the good news really isn't that good to us. As boas novas talvez não sejam tão boas pra gente. Like I'm thankful for the gospel and what it did 10 years ago. Tipo, eu sou feliz e satisfeito de ter me convertido há 10 anos atrás. You know, I'm comfortable. E eu sou confortável. I have things in my life that, you know, I just treasure higher. Eu tenho outras coisas na minha vida que eu valorizo mais do que o evangelho. We forget what God did in our heart. E a gente esquece o que Deus fez no nosso coração. And we'll talk more about that as well. E a gente vai falar mais sobre isso também. But do you remember where you once were? Mas você se lembra onde um dia você estava? Do you know where you will be if you didn't have Christ? Você sabe para onde você vai se você não tivesse His o word Senhor says Jesus? you were in darkness, A palavra de Deus diz que você estava em escuridão. the domain of darkness, Você estava no domínio das trevas. enslaved in sin. E você estava como um escravo. And if we don't have Christ when we die, we are apart from him forever. E se a gente não tiver Jesus na hora da nossa morte, vamos estar separados dele para sempre. We forget. A gente esquece. I'm very forgetful. Aí eu também esqueço. This is a challenging reason for me every day. Isso é uma razão desafiadora para mim todo dia. My mind is so distracted to the left and to the right. Porque a minha cabeça se distrai para a direita, para a esquerda. And Jesus is always saying, Jake, look straight ahead. E Jesus está dizendo, Kerley, olha para frente, cara. Remember me. Se lembra. There's a reason before Jesus died, he said, do this in remembrance of me. Tem uma razão de Jesus ter feito antes de morrer. Faça isso em memória de mim. He knows that we're forgetful. Ele sabe que a gente esquece. And so we need to constantly remind ourselves the gospel. A gente precisa estar o tempo todo lembrando a gente mesmo o evangelho. So the third reason is the good news isn't that good to us. Então, a terceira notícia é que talvez as boas novas não sejam tão boas. This is the third reason why we don't share the gospel. Good news, not as good. Yeah, Okay. to us. Now, the fourth reason. The fourth reason is idolatry. E aí a quarta razão é idolatria.
We don't share the gospel because other things are greater in our life than Jesus. E a gente não compartilha o evangelho porque outras coisas na nossa vida são maiores do que Jesus. I would venture to say that we all have idols in our hearts. E aí eu vou me atrever a dizer que todos nós temos ídolos no nosso coração. I don't share the gospel because I bow down to busyness. E eu não compartilho o evangelho porque eu me curvo diante dos negócios. I don't share the gospel because I bow down to fear. E eu não compartilho o evangelho porque eu me curvo diante do medo. I bow down to what people think about me. E eu me curvo diante do que as pessoas acham de mim. I bow down because this is more important to me. Eu me curvo porque isso é mais importante para mim. Or maybe I just bow down to laziness. Ou apenas eu me curvo diante da preguiça. There's a million different idols. Existem milhões de And ídolos. maybe as I'm naming a few, there's some in your own mind that's E eu estou coming to mind. dizendo alguns apenas para trazer à sua mente o que eles podem ser. This is a big deal. Isso é sério. Do we not share because of time or busyness? A gente não compartilha por causa de tempo ou por causa de ocupação. That's idolatry. Isso é idolatria. Do we not share because we're scared of what people will say or think about us? E a gente não compartilha porque a gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente ou o conceito delas sobre a gente. That's idolatry. Isso é idolatria. And what it boils down to is this. E o que isso se resume é que It all comes back to number 3. está tudo no número 3. The good news just isn't that good to us. As boas novas, parece que não são tão boas para a There's gente. things that are elevated over Jesus in our São heart. coisas que são elevadas no nosso coração acima de Jesus. And so I want us to really consider these 4 things. E eu quero que você preste atenção nessas 4 coisas. Of why I don't share the gospel. E porque eu, como você, eu não falo de Jesus. I remember about a year ago when I was looking at this. E eu me lembro há um ano atrás, quando eu estava olhando para isso aqui, And my heart legitimately broke. e meu coração realmente se quebrantou. The Holy Spirit started showing my heart that I had idols. E o Espírito Santo começou a mostrar no meu coração de que eu tinha ídolos. The idol that God revealed in my heart E eu sei que Deus se revelou ao meu coração was I was bowing down to other good things. e que eu estava me curvando diante de outras coisas boas. Things that took up my time that were good. Coisas que ocupavam o meu tempo, que eram boas. I had emails to do. Eu tinha e-mail para responder. I had ministry to do. Eu tinha ministério para fazer. But I wasn't obeying Jesus. Mas eu não estava obedecendo o Senhor. These were idols in my heart. Eles eram ídolos no meu And so I just coração. want us to consider these things. E eu queria que você olhasse para essas coisas. What is it for you? E o que é para você? Do you know that you're called? Você sabe que você é chamado? Do you feel equipped? Você se sente preparado? Do you understand how good the gospel is? Você sabe quão bom as boas novas realmente são? And I pray we search our hearts and ask the Lord, do I have any idols? E que a gente ore para olhar para o nosso coração e ver se a gente tem ídolos. So there are 3 things I want us to walk away tonight. I'm going to go through them. Just a sec, sorry. Okay. Can you say that again, sorry? There are 3 things I'm going to talk about here in a second that I want us to really remember tonight. E aí eu quero falar de 3 coisas que eu quero que você se lembre para sempre. The first one is know who you are A primeira é saiba quem você é and live into it. e viva desse jeito. So the first passage we're going to look at is 2 Corinthians 5. E a primeira parte da Bíblia que a gente vai ver é 2 Coríntios capítulo 5, do verso 16 ao 21. Você pode acompanhar aqui, né? De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se
com Deus. Versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. So this is one of my favorite passages. Essa é uma parte favorita da Bíblia para mim. And I tell people, if there ever comes a point in my life when I can only have one page of the Bible, this would be it. E se eu tivesse que escolher apenas uma página da Bíblia, eu tivesse que arrancar apenas uma página da Bíblia, seria essa página da Bíblia que eu arrancaria. There's so much in here. Tem muita coisa aqui. The first thing that says, if you are in Christ, Primeira coisa que diz no versículo 16 é que se você está em Cristo, you are a new creation. você é nova criatura. And then it says, if you're in Christ, E ele diz, se você está em Cristo, you are an ambassador. você é um embaixador. Who in here is in Christ? Quem aqui está em Cristo? That means that there are some promises for you. Isso significa que tem algumas promessas para você. One, you're a new creation. Um é que você é nova criatura. Again, you were taken from darkness into the kingdom of light. E aí você foi tirado do reino das trevas para o reino da luz. And if you're in Christ, you're an ambassador. E se você está em Cristo, você é embaixador, What- embaixatriz. What's an ambassador? O que é um embaixador ou embaixatriz? An ambassador is somebody sent from a foreign land Um embaixador é uma pessoa enviada para uma terra estranha, to another land. para uma outra terra. All of us in here, if we are in Christ, E se estamos em Cristo, we are citizens of heaven nós somos cidadãos dos céus, who happen to be living in Brazil. que apenas moram no Brasil. So you are citizens from heaven living in Brazil. Então você é cidadão do céu, And an ambassador is given a message to take to that foreign land. morando no Brasil, recebendo uma mensagem do céu para levar para as pessoas que estão no Brasil. And they're given authority from the sender to bring that message. E você recebe a autoridade do enviador para trazer essa mensagem para o Brasil And speak on his behalf. e falar em nome de Deus. So you're a new creation. Então você é nova criatura. You're an ambassador. Você é embaixador. It says that the ambassador has the ministry of reconciliation. E diz que o embaixador tem um ministério da reconciliação. If you are in Christ, Se você está em Cristo, all of us, todos nós. that means God has given you this specific ministry Isso significa que Deus deu o ministério específico of helping bring mankind back to God. de consertar e juntar pessoas e colocá-las de volta com Deus. And it says he has given you the message of reconciliation, E diz que ele deu a mensagem da reconciliação, which is the gospel. que é o evangelho. So he gives you the message to help bring mankind back to God. Então ele diz, eu lhe dou a mensagem que vai ajudar a trazer a humanidade de volta para Deus. This is the word of God for you, Essa é a palavra de Deus para você, for me. para mim. We are called, Nós somos chamados, all of us. todos nós. If you're in Christ, Se você está em Cristo, this is for you. isso é para você. You are called. Você é chamada. Now, more than that, Jesus in Ephesians 5:8, Mais do que isso, no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim, Efésios, capítulo 5, versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. so at one time you were darkness. Então, em um outro momento, você era treva. And maybe there's someone in here tonight that still isn't in Christ. Então, talvez tenha alguém aqui hoje que ainda não esteja em Cristo, You're still walking in that darkness. que você ainda está vivendo nas trevas. God wants to take you into his kingdom of E light. Deus quer trazer você para o reino do Filho do seu amor. That's the reason why he came, Esse é por isso que Jesus veio, to rescue you para recuperar e resgatar você and to buy you back. e para comprar você de volta. But I want us to look at this passage real quick. Mas eu quero que você olhe para esse versículo rapidinho. It says, for one time you were darkness, but now Ele you are disse: light. em uma outra época vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. But now you are light in the Lord. Você é luz no Senhor. Now this next piece is so interesting to me. E essa próxima parte é muito interessante para mim. He then says, walk as children of light. E aí ele diz: viva, e em inglês ele diz: ande como filho da luz. He's saying this is who you are. Ele está dizendo: agora é quem você é.
You're a son of God. You're a daughter of God. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Now start living like it. Então viva desse jeito. Start being who you were made to be. Então comece a ser quem você era para ser. You are saved. Você é salva. Now live it out. Você é salvo, agora viva assim. So God is really showing us our identity. Então Deus está mostrando a nossa identidade. We are in Christ. Nós estamos em Cristo. So let's live like it. Então vamos viver como quem está em Cristo. So that's the first thing I want us to remember. E essa é a primeira coisa que eu quero que você se lembre. Know who you are Saiba quem você é and live into it. e viva assim. God has called you. Deus chamou você. You have been commissioned by Jesus Você recebeu o mandamento do Senhor and given authority. e recebeu autoridade. The second thing I want you to A remember segunda coisa que eu quero que você se lembre is you are empowered é que você recebe poder by Jesus por Jesus to bring freedom. para trazer liberdade. The passage that we're going to read now is in John chapter 11. Então o versículo que a gente vai ler agora é João capítulo 11. It's the passage of when Jesus brings Lazarus back to life. Isso é a passagem de quando Jesus traz Now Lázaro de volta à vida. now before verse 38, Antes do verso 38, you guys know the story. você sabe a história. Jesus waits Jesus espera 4 days. 4 dias. And I'm sure that broke his heart Eu tenho certeza que isso deixou ele muito because Lazarus angustiado. was his friend. Porque Jesus era amigo dele. But Jesus knew that there was something greater to be revealed. Mas Jesus sabia que tem alguma coisa maior ainda para fazer com a then- história de Lázaro. So then we come to verse E 38. aí a gente chega no versículo 38. E o versículo 38 diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Just the verse 38? Through 44. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. There's so much that we could talk about in this Tem story. tanta coisa que a gente pode falar dessa história. We could spend hours talking about A gente this. podia passar horas falando dessa história. And it's amazing because God says, if you just believe, E Jesus está dizendo: se você apenas crê, you will see the glory of God. você vai ver a glória de Deus. But I want to draw our attention to something else. E Jesus está nos ensinando outra coisa aqui. Lazarus is dead in this story. Jesus está morto nessa história. What does Lazarus do to bring himself back to O que é life? que Lázaro faz para que ele volte à vida? What does he do? O que é que ele faz? Lazarus doesn't do anything. Lázaro não faz nada. He's dead. Ele está morto. What can we do to receive salvation? O que é que a gente pode fazer para receber salvação? We can't do anything A to gente- give ourselves life. A gente não pode fazer nada para que a vida nasça de volta na gente. Only Jesus and His Holy Spirit can breathe life onto us. Apenas Jesus, através do seu Espírito Santo, pode soprar vida na gente. Jesus spoke, Jesus falou, irmão, and Lazarus arose. e Lázaro ressuscitou. Now it's Amém. so interesting E isso é tão interessante, because this is Jesus that we're talking about. porque isso é Jesus que a gente está falando aqui. He just raised Lazarus from the dead. E ele ressuscitou Lázaro. He could have easily had Lazarus come out and taken his grave clothes off. E ele podia ter chegado lá e tirado as roupas de Lázaro. But what does Jesus do at the end here? Mas o que é que Jesus faz? He says, I want you to unbind him. Jesus diz: eu quero que você vá lá e tire as faixas de Lázaro. I want you to let him go. Eu quero que você deixe com que ele vá. See, this is Jesus' strategy. Isso é a estratégia de Jesus. It's you.
é você. You are the strategy. Você é a estratégia. He says, hey, I have made this brother and sister come to life. Ele diz, ei, veja, eu fiz com que esse irmão e irmã voltasse à vida. My son, my daughter. Meu filho, minha filha. Now go show them who they are. Agora vá você mostrar a eles quem eles são. Show them what their inheritance is. Mostre qual é a herança deles. Show them that they are free to walk. Mostre que eles estão livres para andar. See, you are the strategy. Vocês são a estratégia. You are empowered Vocês, nós temos by poder Jesus por Deus to bring freedom. para trazer liberdade. Jesus could have easily done it, Jesus podia ter feito sozinho, but it's in his joy mas ele escolhe, ele tem a alegria that he brings us in. de que ele traz a gente And he says, let's go. e diz, bora mano, There's so much to do. tem muita coisa para fazer And I want you to go with e eu me. quero que você vá comigo. This is amazing what Jesus does. E é incrível o que Jesus faz. So that's the second thing. Amém. So the first one is know who you are and live into it. Saiba quem você é e viva desse jeito. The second thing is you are empowered by Jesus E a segunda coisa é você recebe poder do Senhor Jesus to bring freedom para trazer to liberdade other people. para outras pessoas. And third, E terceiro get mad at the darkness. é não se irrite com as trevas. Just shine a light. Apenas brilhe a luz. We're going to go back to Ephesians chapter 5. Vamos voltar para Efésios capítulo 5. And now we're going to look at verses 8 through 14. E agora vamos ler do versos 8 ao verso 14. Let's look at what God's word says about the light. E vamos ver o que Jesus diz sobre a luz. Efésios 5, de 8 a 14. Vamos acompanhar, irmãos. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. So we see in verse 8 again that we are light. Então a gente vê no verso 8 novamente que nós somos luz. And we saw that Jesus says start living like it. E aí Jesus diz, está na hora de começar a viver desse jeito. But then he starts talking about what this light is. E aí ele começa a dizer o que é essa luz. And he says for the fruit of light Ele diz, pelo fruto da luz is found in all that is good, encontra-se tudo que é bom, all that is true, tudo que é verdade, and all that is right. tudo que é justiça, tudo que é This correto. is the light. Isso é a luz. He then says that the light exposes the darkness E diz que a luz expõe as trevas, because the light makes visible what is dark. porque a luz deixa visível o que era escuro. So the light doesn't yell at the darkness. A luz não fica brigando com as trevas. The light doesn't tell the darkness that it's dark. A luz não fica dizendo às trevas que ela é treva. It just shines its light. Apenas brilha a luz. It just points to what is right Apenas aponta para o que é and what is certo true and e o good. que é verdade e o que é certo. There's an incredible biblical example of this. Existe um exemplo incrível bíblico And disso. it's Paul when he's at Mars Hill. E é Paulo quando ele está Athens. em Atenas. And there's all these idols, all these gods. E tem todos esses ídolos, todos esses deuses. Now what Paul does not do, E o que Paulo não faz, he doesn't say, let me tell you why that one's wrong. e ele diz, deixa eu dizer porque esse aqui não é Deus. That is horrible. Deixa eu dizer porque esse aqui é horrível. Why is that there? Por que esse aqui está aqui? Isso não é Deus de jeito nenhum. He doesn't do any of that. Ele não faz He isso. comes over here to the one of the unknown God. Ele vai para o Deus desconhecido He says, let me tell you e ele about diz, God. deixa eu falar sobre esse Deus me desconhecido. Tell you who he is. Deixa eu falar quem ele é. He's so good. Ele é bom. And when he shines the light, E quando ele mostra essa luz it shows that all of that is not true. e mostra que tudo aquilo é All errado. of that is dark. Tudo aquilo é treva, escuro. But he doesn't yell
at the darkness. Mas ele não fica discutindo, brigando com as trevas. Shines a light. Ele apenas mostra a luz do Deus desconhecido. So as we are in Christ, Então, já que a gente está em Cristo, God doesn't call us to call people out. Deus não fica nos chamando para a gente ir lá discutir com as pessoas. He tells us to call people up, Ele está dizendo para pegar as pessoas e levantá-las para to perto call de people Deus. higher, Não para trazê-las para fora, mas para trazê-las para cima. to look and see that He is good. Para olhar para Deus e ver que Ele é bom. This is what Jesus wants for His followers. É isso que Jesus quer que os seus seguidores He façam. wants us to expose the darkness. Ele quer mostrar as trevas. Yes, Sim. but how? Mas como? By shining a light. Mostrando a luz. There's a big difference. Tem uma grande diferença. Love Amor, what is good and right and o true. que é bom, o que é verdade e o que The é light correto. will take care of the darkness. A luz é que vai cuidar das trevas. So that's the third thing. E essa é a terceira coisa. Don't get mad at the darkness. Não fique brigando com as But trevas, be faithful in shining a light. mas seja fiel em mostrar a luz. So as I'm thinking about and praying through my time with you guys, E à medida que eu estou pensando e orando durante esse tempo que eu estou aqui com vocês, my prayer is not only for you, but for the city of Recife. e minha oração não é apenas por você, mas é pela cidade de Recife. Because I know God loves this city. Porque eu sei que Deus ama essa cidade. God loves the people who live here. Deus ama as pessoas que moram aqui. I love being saved. Eu amo ser salvo. I'm sure you love being Eu saved. tenho certeza que você ama ser salvo também. Don't you think they will love being saved Você too? não acha que eles vão amar ser salvos também? I guarantee you they will love eternal salvation. Eu garanto que eles vão amar ter a salvação So there eterna. are three things that we need to do to embrace Então, to see this city reach for então God. tem três coisas que a gente tem que abraçar para ver que essa cidade seja salva. First, if we want to see Recife reached for Jesus, A primeira coisa, se você quer ver Recife sendo alcançado para o Senhor Jesus, it starts by embracing God's heart. começa você entendendo o coração de Deus. What is His heart? O que é o coração de Deus? He says, I want my kingdom to come on earth Eu quero que o meu reino venha, diz o Senhor, para a terra, as it is in heaven. do jeito que é no céu. That's why I sent my son. É para isso que eu mandei meu filho. And He says, the kingdom is here. E o reino está aqui. See, God loves His creation. Então, o Senhor ama a sua It criação. says, for God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that He sent His only son, que mandou o seu filho so that para que none would perish ninguém pereça, if we believe in Him. que tenham a vida We'll eterna. have Aqueles que eternal acreditam, life. aqueles que creem em Jesus tenham a vida And I eterna. love thinking about this analogy. E eu amo pensar nessa analogia. I have two daughters now, Eu tenho duas filhas agora. and I used to be young at 1.2. E I used to be a kid at 1.2. eu tinha uma com 1 ano e 2 meses. I loved putting my chest, my ear right on my dad's heart. E eu me lembro de ter 1 ano e ficava colocando o meu ouvido perto do coração do meu pai. And hearing his heartbeat. E ouvindo o bater do coração do meu pai. And I know right now if we climbed up on our heavenly Father's lap E eu sei que se a gente fosse agora para o colo do Senhor and we listened to his heartbeat, e a gente ouvisse o coração de Deus, it would say that none should perish. e Ele ia dizer: eu não None quero should que perish. ninguém pereça. I love my children. Eu não quero que ninguém pereça. Eu amo meus filhos. I wish that all would be saved. Eu quero que todos sejam salvos. In 1 Timothy 2:4 Em 1 Timóteo and 2, and capítulo 2 Peter 4, 3:9. No. 2 Timothy? 1 Timothy 2:4. Not this. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. I'm not going to read No? this. Ok, isso aí. But God says in both of those verses Ele diz nesses versos de 1 Timóteo that his desire is that none should perish. que o desejo de Deus é que ninguém pereça. It says that he desires all to come to repentance. Ele deseja que todos venham ao arrependimento. In another passage it says his hand is outstretched all the day long. E ele diz em outro verso que a mão de Deus está estendida So that, todo o tempo, so that perhaps we might crawl our way to him and find him. para que você possa engatilhar e chegar perto dele e encontrá-lo. Now the reality is, A realidade é, even though his hand is always outstretched, mesmo que a mão de Deus esteja estendida o tempo todo, people choose not to choose Jesus. e as pessoas escolhem não escolher Jesus. People do reject Jesus. As pessoas
rejeitam Jesus. But his hand is outstretched. Mas a mão dele está Because estendida. his heartbeat is, I want all of my kids. Porque no coração dele está dizendo, eu quero todos os meus filhos. I desire none to perish. Eu quero que ninguém pereça. Habakkuk 2:14 Abacuque 2:14 says that he wants his glory to cover the earth diz que a glória do Senhor cobriu toda a terra, as the waters cover the sea. como as águas cobrem o He mar. wants us to make disciples of all nations Ele quer que a gente faça discípulos de todas as to nações, give him glory. para dar glória a Deus. This is his heart. Esse é o coração de Deus. We don't need a million different hearts beating in different way. A gente não precisa de vários milhões de corações batendo de jeitos diferentes. He wants us to align our hearts with his. Ele quer que o coração de todo mundo esteja alinhado com o coração de Deus. None should perish. Nenhum pode perecer. I love them. Nenhum deve perecer. Eu os amo. I gave everything for them. Eu dei tudo por eles. So the first thing, if we want to see Recife reach for Jesus, Então a primeira coisa, se você quer ver Recife mudado para it Jesus, starts by embracing God's heart. precisa abraçar, entender o coração de Deus. Secondly, by embracing God's plan and his promises. Segunda coisa é abraçar o plano e as promessas de Deus. In Luke chapter 10, Em Lucas capítulo 10, verse 2, versículo 2, it says that the harvest is plentiful, e diz que a colheita é grande, but the laborers are few. mas os trabalhadores são So poucos. pray all the more earnestly for more laborers. Portanto, orem para o Senhor da colheita, para que traga mais trabalhadores para a sua colheita. And in the beginning of this passage, No começo dessa he passagem, gives us a promise for my hometown, uma promessa para minha a cidade, promise for this town, uma promessa para Recife, that the harvest is plentiful. que a colheita é grande, It's ripe. é que está pronta para ser There are colhida. people in this city right now waiting Há pessoas nessa cidade esperando to hear the good news. para ouvir as boas novas. They're waiting for hope. Eles estão esperando por They're waiting esperança. for truth. Estão esperando pela Jesus verdade. says this is a promise. Jesus disse é uma verdade, é uma The harvest promessa. is ready, A colheita está pronta, but the laborers are few. mas os trabalhadores são poucos. So he begins by giving us this plan. E ele começa dando esse plano. As we look through Luke chapter 10, À medida que você olha no he capítulo 10 de he Lucas, sends people out ele envia as pessoas to tell them that the kingdom is near, para dizer que o reino está to próximo, heal the sick, to raise the dead, para curar as pessoas, para ressuscitar to mortos, proclaim the news of the kingdom. para proclamar as novas do And Evangelho. then later we see Jesus following up to these towns. E depois você vê Jesus indo para essas cidades. And then Jesus says the kingdom is here. E aí ele diz, o reino está aqui. And now when we are in Christ, we have the Holy Spirit in us. Agora quando a gente está em Jesus, irmãos, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. The kingdom is here right now. O reino está aqui agora. If you're in Christ, you have the Holy Spirit. Então se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo. The kingdom's here. O reino está aqui. The harvest is ripe. A colheita está pronta. In Luke 12, God says it's his good pleasure to give the kingdom. E ele diz, é prazer do Senhor de trazer o reino dele. He's ready to send you. Ele está pronto para enviar você. He's just looking for the one to say yes. Ele está precisando daqueles que vão dizer sim. I love you. Eu amo o Senhor. I will go. Eu vou. We see in 2 Timothy 2:2. Aí você vê em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. We see more of God's plan here. A gente vê mais do plano de Deus aqui. In just one verse, Em apenas um verso, we see 4 generations a of gente believers. vê 4 gerações This de is a- crentes. This is another verse that I always have to talk about, Isso é outro versículo que eu sempre tenho que falar sobre ele. because we see Paul writing to Timothy, E a gente vê Paulo escrevendo para Timóteo and Timothy finding other faithful men. e Timóteo encontrando outros homens de fé. And then Paul telling Timothy to tell those faithful men E aí Paulo diz para Timóteo falar para aqueles homens de fé to find others also, para encontrar outros, to pass it on. para passar à Now, frente. the important part of this passage E a parte importante desse is that versículo, this is not man's strategy. isso não é estratégia de homens, irmão. This is God's plan. Isso é o plano de Deus. God's plan is multiplication. O plano de Deus é multiplicação. There's 4 generations in Há one verse. 4 gerações em um versículo. Paul,
Paulo, writing to Timothy escrevendo para Timóteo: and saying, Timothy, pass on to them what I've passed on to you. Timóteo, passe para eles o que eu passei para você And then teach them how to pass it on to other people e too. os ensine a passar para outras pessoas. This is multiplication. Isso é multiplicação. There's a big difference between addition Existe uma diferença muito grande em adição and e multiplication. multiplicação. See, we think 1 and 1 equals 2. A gente acha que 1 mais 2 são 2, 1 mais 1 são In 2. God's kingdom, 1 and a 1 is 11. No reino de Deus, 1 e 1 são 11. It's greater than what we think. É maior do que a gente acha. I want to give you an example. Eu quero lhe dar um exemplo. Yeah. I'm going to draw a chart up here Eu vou desenhar um diagrama aqui. of the difference between addition and multiplication. A diferença entre adição e multiplicação. Addition seems faster in the beginning. Adição parece mais rápido no começo. We see, more immediate growth. A gente vê um crescimento maior, imediato. As humans, we like that. Como humanos, a gente gosta disso. We like to see that something's happening. A gente gosta de ver que alguma coisa está acontecendo. So it's easy for us to fall back into man's strategy. Então é fácil a gente ficar na estratégia humana. It's the come method. É o método comum. É o método de venha para a igreja, venha para cá. It's about me and I'm going to share with you. É em relação a mim e eu vou compartilhar com você. But it's not about me. Mas não é eu, não sou eu. See, God's strategy is to pass it on. A estratégia de Deus é você passar à frente. And not telling them to come back so I can pass it on again. Não dizer para eles voltarem para mim para que eu possa falar de novo. But for now them to pass it on. Mas dizer para quem eu ensinei On que and eles on and ensinem a on. outros e assim por diante. This is multiplication. Isso é multiplicação. It starts out slower, Parece mais, but it grows exponential. parece começar mais lentamente, mas fica exponencial. That's the difference between addition and multiplication. Essa é a diferença entre adição e multiplicação. Man's way and God's way. O jeito dos homens, o jeito de Deus. Our plan and God's plan. O nosso plano e o plano de Deus. I'm going to give you a real life example to Eu vou make lhe this dar- more real for you. Eu vou lhe dar um exemplo da vida real para tornar isso mais real para você. Has anyone ever heard of the island of Hainan? Alguém já ouviu da ilha de The Island of? Off the coast of China, small island. É, a ilha de uma ilha de, eu não sei que ilha é essa não, pessoal. Hã? It's an island off the coast of É China. uma ilha na costa, no litoral da China. There's 7 million people on this little island. Nessa ilha, na costa da China, tem 7 milhões de pessoas. That's a lot of people. É muita gente. And in the 1980s, E na década de 80, there were 0 known believers. não havia nenhum cristão nessa It ilha. was an island for Chinese prisoners. Era uma ilha para os prisioneiros And chineses. it quickly turned to Buddhism E aí o pessoal ia para o budismo and Satan worship. e iam para idolatria. Those were the 2 big religions. Essas eram as duas grandes religiões So I nessa ilha. had a friend who went there in the 1980s. E aí eu tive um amigo que foi para essa ilha lá na China na década de 80. His name was Curtis. E o nome dele era Curtis. And he started sharing the gospel every day. E ele começou a compartilhar o evangelho todo dia. And he saw some people come to know the Lord. E ele viu algumas pessoas se converterem. But he got discouraged Mas ele ficou desencorajado. because there's so many people. Porque era muita gente. And he thought to himself, E ele pensou, because he's a mathematician. ele é um matemático. He said, if I share the gospel every single day Ele disse, se eu compartilhar o evangelho todo dia, for 20 years, por 20 anos, and somebody says yes to Jesus every single day, e alguém disser sim a Jesus todo dia, that'll be around 7,300 people e isso vai dar mais ou menos 7.300 pessoas, after 20 years. depois de 20 anos. Now, praise the Lord for 7,300. Glória a Deus por 7.300 That's pessoas. 7,300 souls that will now be in heaven. Isso seria 7.300 pessoas a mais no céu. But that's a small number compared to 7 million. Mas isso é um número pequeno comparado com 7 So he milhões. cried out and said, Jesus, how do you want to reach these people? E ele disse, Senhor, ele orou e disse, Senhor, como é que o Senhor quer alcançar essas pessoas? And Jesus showed him this verse. E Jesus mostrou esse verso. And so he saw that it was so important to first pour deeply into a few people. E ele disse como era importante, primeiro, derramar mais profundamente em poucas pessoas. And he kept pouring into them until they began pouring into other people. E ele disse, primeiro eu vou trabalhar com essas pessoas, dar a palavra de Deus a ele, And e then- dizer para essas pessoas começaram a trabalhar com outras pessoas. And then they began pouring into other people. E aí essas pessoas começaram a
compartilhar mais profundamente com outras pessoas. So instead of staying 20 years, E aí, ao invés disso ficar lá 20 anos, he only stayed for 5 years. ele ficou 5 anos. Because he already saw it to the 4th and 5th and 6th generation. Porque aí ele já viu a 4ª, 5ª e 6ª geração. See, a movement of God does not depend on somebody. Veja, o movimento de Deus não depende de uma pessoa. Think about Amém. our own situation. Pense na nossa situação aqui. If God removed you from it, Se Deus remover você daqui, would it continue? continuaria? If it would not continue, Se não continuar, that is your movement. porque é seu movimento, That is not a movement of God. não é o movimento de Deus. Because God is about multiplication. Porque Deus é multiplicação, It's not about us. não é a gente. So he left after 5 years Então, ele saiu, Curtis Because- saiu depois de 5 anos, because he knew that. porque ele sabia It wasn't dependent on him. que não depende dele. It's dependent on the Holy Spirit. Depende do Espírito Santo. And so 20 years go by. Então, 20 anos And passaram-se he was in the country of India, e ele estava no país da Índia, sitting in a conference. sentado numa conferência. And a guy walks into the room. E aí uma pessoa entra na And he sala says, "Has anyone ever heard of the island of Hainan?" e aí ele disse: alguém já ouviu da ilha de Renan? Acho que é o nome da And ilha. Curtis is just sitting there and he goes, "Yeah, I've heard of Ele it." disse: sim, eu já ouvi. He didn't say anything about Ele não this. falou nada sobre. And he goes, "Did you know 20 years ago there were no believers?" Você sabia que 20 anos atrás não tinha nenhum evangélico, nenhum He said, crente lá? "Do you know how many believers there are now?" Você sabe quantos crentes cristãos tem lá? 500,000. 500 mil. This is a big difference Essa é uma grande diferença between our plan and God's plan. entre o nosso plano e o plano de Deus. So multiplication is a big deal. Então, multiplicação é muito importante, irmãos. Some of us need a mindset change. Alguns de nós precisam de uma mudança de mentalidade. We don't need 1,000,000 of our own strategies. A gente não precisa de 1 milhão das nossas estratégias. We just need to trust Jesus. A gente apenas precisa confiar em Jesus. Even when it's hard. Mesmo quando é difícil. Because multiplication takes longer in the beginning. Porque multiplicação demora mais no começo. But if you are faithful, Mas se você for fiel, you will see God move. você vai ver Deus God mover-se. blesses obedience. Deus abençoa a obediência. He Aleluia. blesses the one that says, "Yes, I will follow you." Ele abençoa aquele que diz: sim, eu vou seguir o Senhor. So if we want to see Recife reached for Jesus, Então, se você quiser ver Recife alcançado para o Senhor Jesus, we have to embrace God's plan a gente tem que entrar no plano de Deus and let our plans go. e deixar o nosso plano de lado. Let's stop complicating things. Parar de complicar as coisas. Jesus has given us his strategy. Deus já nos deu essa estratégia. Pour deeply into a few people. Invista mais profundamente em poucas And pessoas teach them to do the same thing. e os ensine a fazer a mesma coisa. Lastly, Por último, if we want to see this city reach for Jesus, se queremos ver essa cidade alcançada para Jesus, all of us, todos nós need to become obedient children. precisamos tornarmos crianças obedientes. If we go back to Luke chapter 10, Se a gente voltar para Lucas capítulo 10, we know the promise. a gente conhece a promessa. The harvest is plentiful. A colheita é grande, But the issue that Jesus even addresses, mas o problema é que até o próprio Jesus lida com ele. the laborers are few. Os trabalhadores são poucos. So he literally tells us what to do. E ele literalmente nos diz para o que fazer. He says, "So pray. Então ele disse: então orem. Pray all the more earnestly Orem ao Senhor da colheita, for more laborers to be sent para to the harvest." mais trabalhadores serem enviados para a colheita. And as we're praying this E à medida que a gente está orando sobre and isso desiring e this, desejando isso, we need to be the answer to our own prayer. nós precisamos ser a resposta para a nossa própria oração. All of us. Todos nós. And God is calling us to be fearless. E Deus está nos chamando para não termos medo. We don't need more leaders. Nós não precisamos de mais We líderes. don't need more speakers. Nós não precisamos de mais palestrantes. We don't need more staff. A gente não precisa de mais equipe. We need more laborers. A gente precisa de mais trabalhadores. We need more people that are faithful. A gente precisa de mais pessoas que são fiéis. This is what God wants. Isso é o que Jesus quer, que Deus quer. Anybody, Qualquer um, everybody, todo mundo, to be a laborer. para ser trabalhador. So let's stop trying to raise up leaders. Então não vamos tentar levantar Let's líderes. raise up what God wants. Vamos tentar levantar o que Deus quer. God wants laborers. Deus quer trabalhadores. People who are obedient Pessoas que são obedientes, and following after His kingdom que estão seguindo o reino de and not their Jesus own.
e não o seu próprio He reino. calls us to be fearless. Ele nos chama para sermos destemidos. His word says that he doesn't give us a spirit of fear, E a palavra de Deus diz que ele não nos deu um espírito de medo, but of power mas de força, de and poder love e de amor and a sound mind. e de mente sã. In this same passage in Luke chapter 10, E nessa mesma parte, mensagem em It says Lucas that- capítulo 10, he's sending us out as sheep among wolves. e ele diz que nos manda como ovelhas no meio de lobos. That's not very nice. Isso parece não ser muito bom, né? Why would he send us out with wolves everywhere? Por que ele nos enviaria no meio de lobos? What's the command that he says the most in the New Testament? Qual é o mandamento que Jesus mais diz no Novo Testamento? Do not be afraid. Não temas. Let your heart Amém. not be troubled. Que o seu coração não tenha medo. Don't be afraid. Não tenha medo. Don't you realize? Você não percebe. Yes, there is a wolf in front of you, Tem um lobo à sua frente, but there's a lion behind you. mas tem um leão atrás de So você. there's no comparison here. Não tem nenhuma comparação aqui. And Matthew says, I am with you E em Mateus, Jesus diz: eu estou com till the você very end. até o fim dos tempos. So let's go. Então, bora! The wolves, they have nothing on us. E os lobos não têm nenhum poder sobre nós. He's calling us to be bold, Porque Ele está nos chamando para to sermos be corajosos, fearless. para sermos destemidos. This is the spirit that he has given us. Esse é o espírito que Ele nos deu. And I want to end with this story. E eu quero terminar com essa história. It's a story of a dear brother of mine from the country of the Congo. E é uma história de um grande irmão meu do país do Congo. His name is Michel, O nome dele é Michel. and he is the sweetest brother that I've ever met. E ele é um dos irmãos mais doces que eu já The conheci. purest heart that I have ever met. Um dos corações mais puros que eu já conheci. And in the Congo, there's a lot of issues. E lá no Congo tem muitos problemas. There's a lot of corruption even in the church. Existe muita corrupção até na igreja. But we did a training there 4 years ago. E a gente fez um treinamento lá 4 anos atrás. And there was about 60 people there. E tinha mais ou menos 60 pessoas lá. And Michel was the translator. E Michel era o tradutor. And Michel understood E Michel entendeu these scriptures that we were teaching. essa Bíblia, parte da Bíblia que a gente estava ensinando. And since 4 years ago, E desde 4 anos atrás, they have planted over 40 churches now. eles já plantaram mais de 40 In igrejas prisons, em prisões, amongst militia, na milícia, amongst witch doctors. entre macumbeiros They were e taking pessoas. their books and burning them E eles estão pegando e queimando and os running to livros. Jesus. E estão indo para Jesus. And there's buses blown up right in front of them. Então, existia ônibus sendo explodidos bem na frente deles. He's been kidnapped. Ele já foi sequestrado. It has not been easy. Não foi fácil. But the Lord's scripture says this Mas a Bíblia diz isso. in 1 Chronicles, Em 1 Coríntios, that God's eyes are going to and fro amongst the whole earth. não, 1 Crônicas está dizendo que os olhos do Senhor estão por toda a terra To find the heart para encontrar o coração that is fully surrendered to Him. que está completamente entregue a And Ele. it says that God will give them His full support. E Ele diz que Deus vai dar a essa pessoa o seu apoio Not just a completo. little support, Não apenas um pouco de but apoio, His full support. mas o apoio total. Like this is God. Isso é This Deus. is the King of the universe É o Rei do Universo giving His full support. que vai dar o apoio total. Like who doesn't want that? Quem não quer isso? I want that. Eu quero. But he's asking us to be fully surrendered E Ele diz que a gente tem que se entregar completamente to Him, ao Senhor. not to our thoughts, Não aos nossos not pensamentos, to our understanding, não às nossas ideias, but to trust in Him. mas para confiar no Senhor. So I want to end this way. E eu quero terminar desse jeito. I want us to pray. Eu quero que a gente ore. I want us to pair up with a partner. Eu quero que você encontre And I want us to pray for 2 things. Eu quero que você encontre um parceiro de oração agora. E quero que a First- gente ore por 2 coisas. First, share with your partner. Sorry? First, share with your partner. Então, primeiro, compartilhe com a pessoa do seu lado. What is God speaking to your heart right now? O que é que Deus está dizendo ao seu coração agora? What do you feel like He's putting on your heart? O que é que você acha que Deus está dizendo para você? And then pray over one another. E depois, orem uns pelos outros. And then secondly, E depois I'll disso, come back up and I'll lead us in a time of praying for this city. e depois a gente vai orar pela cidade. Praying for people that we want to share the gospel with, Vamos orar pelas pessoas com quem a gente quer compartilhar. or that we know need to hear the gospel. Algumas pessoas que a gente sabe que precisam ouvir o So evangelho. go ahead and pair up right now. Então vamos lá, de 2 em 2, por favor.
and share and Duas pray with one pessoas, another. vamos orar.